Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Ei, Vilmara, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aí aos nossos ouvintes. É uma quarta-feira aí com notícias bem difíceis, né, Fernanda, em relação a algumas situações, né? É verdade. E particularmente essa cobertura nacional e agora internacional também sobre as mortes no Rio de Janeiro. São 64 corpos achados, as últimas atualizações, né, após essa mega operação de enfrentamento ao crime organizado. No nosso estado vizinho aqui, eles acharam outros 64 corpos em mata, o que já sobe o número de mortos para 128, 129 agora. Hoje. A Globo News dando 129 agora. Mais do que dobrou os números oficiais, né, que tinham sido anunciados, né, anteriormente, né, um número bem mais expressivo agora. É uma situação bem complicada, né, Fernanda, com essa atuação e essa repercussão. Nós estamos ouvindo agora a repercussão internacional, né, dessa operação que é considerada a mais violenta até agora do Rio de Janeiro, né, já superando casos históricos aqui no Brasil, né, de grandes chacinas, inclusive, né. Sem dúvida alguma, é a mais letal, né? Sim, é a letal, e nós já, assim, a gente já acompanha ao longo dos anos, né, grandes chacinas que estiveram aí, inclusive em presídio, mas desta vez nós temos um número muito expressivo, Fernanda. E ontem nós conversamos com o secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, porque havia uma grande discussão ao longo do dia, à medida que as notícias foram chegando do Rio, todo mundo estava acompanhando ao longo do dia. Também havia uma preocupação de que, com o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, se haveria o retorno dos traficantes, porque a gente sabe que tem vários traficantes criminosos aqui do Espírito Santo que estão foragidos e se escondendo em algumas comunidades do Rio de Janeiro. Uhum. E também então essas pessoas poderiam querer retornar ao Espírito Santo diante do cenário desfavorável lá, e também se haveria a possibilidade até de alguns traficantes do Rio, diante desse cenário lá, se poderiam buscar, né, vir para o Espírito Santo ou ir para outros estados. Nós consultamos o secretário, o Leonardo Damasceno, que é o secretário de Segurança Pública. Ele avalia que é pouco provável que essas fugas para o Espírito Santo aconteçam. Ele diz que a secretaria tem monitorado com frequência essas ações criminosas, né, e mantém esse monitoramento, está em alerta aí ao longo deste período, desses dias agora, não só em relação a ontem, mas os próximos dias vão ser acompanhados, né, mas ele diz o seguinte: em relação aos criminosos do Espírito Santo que estão foragidos lá no Rio de Janeiro, ele acha pouco provável que eles retornem, porque isso já aconteceu com outros e eles acabam retornando e sendo detidos aqui, né, já ocorreram vários casos. O mais famoso deles é o próprio Marujo, né, que retornou para o Espírito Santo e acabou sendo detido, né. Em relação aos criminosos do Rio de Janeiro, ele acha que se isso acontecer, deve ser integrantes de um escalão menor assim na facção, que podem procurar, mas lembra que também aqui no Espírito Santo tem sido preso várias pessoas de outros estados, inclusive do Rio de Janeiro, com frequência. Então ele acha que o cenário aqui não é muito favorável para que esses traficantes acabem vindo, mas que de qualquer forma o Estado vai continuar monitorando, estando atento aí a essas ações para verificar, né, se isso de fato não vai ocorrer, né. Vale lembrar, né, Fernanda, que as facções que atuam no Rio de Janeiro, elas têm grupos atuando aqui no Espírito Santo também, inclusive, né, aqui em alguns bairros aqui da Grande Vitória, principalmente, né, que é a sede da principal facção aqui, ela tem ligações fortes com o Comando Vermelho. Então, assim, seria aí, entre aspas, aí um cenário que poderia ser favorável para eles. Mas o secretário acha pouco provável que isso aconteça, Fernanda. Mas essa barreira aí não é impossível, né, de acontecer. Não, é claro, até por conta da distância territorial nossa. Eu entendo isso, é o que ele fala, é o que eu questionei também.
E ele acha pouco provável no sentido de que, vindo, a chance deles serem presos, porque aqui tem sido feitas várias operações, tem reconhecimento facial, o monitoramento é muito maior, então assim, as probabilidades dessa pessoa chegar aqui e acabar sendo denunciada e presa têm sido maiores do que as situações no Rio de Janeiro. Mas isso não significa que não possa um ou outro realmente, de fato, tentar se esconder em algum município do Rio de Janeiro. De acordo com o secretário, eles vão continuar monitorando, as forças de segurança, ele relatou que estão atentas, né, e em alerta, e vão continuar monitorando, inclusive, nos próximos dias, porque a gente vai considerar também que quem fugiu lá daquelas comunidades, né, do Complexo do Alemão e da Penha, pode ser que não tenha saído imediatamente do Rio, né? Pode tentar sair nos próximos dias. Então, por isso esse monitoramento nos próximos dias, para saber se de fato eles têm essa chance de retornarem aqui para o Espírito Santo ou virem buscar ajuda aqui dos aliados, né, do crime, considerando que o mesmo grupo criminoso também atua aqui no Espírito Santo, Fernanda. Sem dúvida. Agora, Vilmara, o que os traficantes, a gente já trouxe, né, esse mapa aqui, com a participação, inclusive, dos especialistas de segurança da própria CESP, né, de que os grandes traficantes daqui conseguiam uma espécie de hospedagem, né, nessas favelas, o Complexo do Alemão era uma delas, no Rio de Janeiro, em troca da facilitação de entrada de armas e drogas pelo território capixaba. Exatamente, né? Assim, no mundo do crime aí nada é de graça, né, Fernanda? Eles se escondem nessas comunidades, o próprio, como a gente falou, né, alguns traficantes aqui do Espírito Santo que foram presos, como é o caso do Marujo, como os integrantes dos Irmãos Veras, inclusive tem um Irmão Vera que é de outra facção, que não o Comando Vermelho, mas também está foragido em comunidades do Rio de Janeiro, como inúmeros outros, né? Eles pagam lá taxas para permanecer nessas localidades, entendeu? E tem sim querem facilitar essa vinda de armas, de drogas, né? Vale lembrar, Fernanda, que no primeiro semestre teve até aquela operação que o Espírito Santo, a Polícia Civil, fez em conjunto com a Polícia do Rio de Janeiro, chamada Operação Conexão Perdida, que visava as comunidades aí onde tem a atuação do 3º Comando Puro, que são áreas onde aqueles problemas aqui no estado de cobranças do gato net, né, e de cobranças de gás, né, que estavam havendo aqui em algumas comunidades e que tem vinculação com o Rio de Janeiro. Eles foram até lá fazer essa operação, participar dessa operação junto com o Rio de Janeiro, e a gente lembra que a gente falou, né, que os criminosos daqui do Espírito Santo que estavam lá chegam a pagar uma taxa, né, para garantir a sua segurança lá, e ao mesmo tempo que também criam um vínculo, assim, de facilitar o caminho, como você citou, e agora da venda da comercialização de armas e de drogas também, né, para o Espírito Santo, né. É isso. Obrigada, Vilmara, pela análise aí, pela participação, hein? Um bom dia a todos, Fernanda, e até quarta.